O ministro Celso Mello diz, mas então eu vou votar, sou contrário. Não vou admitir essa informação. Porque você não pode ingressar no domicílio de madrugada com ordem judicial. Você só pode ingressar flagrante delito, caso de desastre. O ministro constitucionalista acordou. Acordou? Não, eu agora reconsidero meu voto. E vou acompanhar. Ficaram vencidos nisso. Mas o Felipe está lá jogando a bola dele. O presidente da sessão, ou não, o presidente da sessão, ele vira e fala: e o Celso, pense bem, essa tutela do domicílio foi feita para a tutela do domicílio das pessoas de bem. Ele está lá com a bola dele. Meu filho, lá em casa, eu hoje cedo falei, lá em casa nasce flamenguista de esquerda. Não tem, vai estar no sangue do sujeito. De todos, da minha filha, dele, da Gisele. Está lá com a bola. Aí o ministro vira e fala: veja bem é terrível. Quando coloca veja bem, algo não faz sentido pedir um mandado de busca e apreensão para entrar nas favelas do Rio de Janeiro, nos barracos das favelas do Rio de Janeiro. Meu filho deu uma pisada na bola, parou e virou e girou. Aquilo mexeu com ele. Quem é esse moço? É o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele está dizendo que o barraco na favela não é domicílio. Eu falei, foi exatamente o que ele disse. Lembra aqui, acomodação funcional? Não estou falando do juiz que deu a busca e apreensão coletiva lá no Rio de Janeiro. Estou falando do Supremo Tribunal Federal, julgando um caso em que o réu era ministro superior do Tribunal de Justiça. E, lembra que eu falei ontem? Do retorno da ponte hipotética, do argumento inidôneo? Argumento inidôneo. Essa questão foi colocada assim. Voltando para cá. Para priorizar, tem que olhar para isso. Estou priorizando a experiência. A minha estrutura, a estrutura do processo penal tem que ser pensada num tipo de juiz que, ao contrário deste, questione o ingresso. Que vai fazer a pergunta: a que horas vocês colocaram essa escuta, afinal de contas? Que vai ter uma resposta. Não deu para colocar a escuta porque os caras trabalham demais. Não tem saída. E que ele vai dizer: sem alteração da Constituição, não vai colocar a escuta. Essa regulamentação da fiabilidade probatória, que eu dei aqui vários exemplos, da apreensão das drogas, do DNA, acabei de dar se vocês entrarem no Código de Processo Penal italiano, tem toda uma regulação de apreensão de equipamentos informáticos. Da instalação dos meios de apreensão de sinais acústicos, audiovisuais, etc. Isso tudo tem uma relação com essa história aqui do abuso de poder. Vejam como naturalizou o abuso de poder na fala do ministro do presidente do Supremo Tribunal Federal. As casas das favelas, os barracos da favela não são lugares tutelados pela inviolabilidade do domicílio. Ao contrário do que sustentou João Mendes de Almeida, eu tenho que trabalhar com um princípio de desconfiança. Eu aqui vou inverter. A fiabilidade probatória como uma atividade, como um exercício de atividades destinadas a demonstrar que há uma idoneidade do elemento probatório, parte, obviamente, da pergunta, de uma objeção. A princípio, eu tenho que desconfiar dessa idoneidade. Senão, eu não precisaria do elemento. Eu inverteria a coisa, quem é que vai fazer essa prova? Como é na prática, a defesa. E aí, mas então eu estou vendo aqui uma aplicação prática da inversão dos deveres e ônus e cargas probatórias. Do ponto de vista dos efeitos práticos, vai ser isso. Mas se eu quiser deslocar essa discussão para a perspectiva epistemológica, eu já vou resolvê-la aqui.
a tendência ao abuso na investigação não é uma patologia nas investigações, a não ser que eu queira pensar um direito penal da platitude do Olimpo, e não um direito penal da história das sociedades. Lembra que eu falei? Jonathan Simon, os nossos encarcerados são os herdeiros dos nossos antigos escravos. O Peñaranda Lopes vai dizer exatamente isso. A imposição de um procedimento de persecução penal em 3 etapas busca controlar a acusação e evitar as abusivas. Releva notar, aí sou eu, né? Que as experiências históricas que podem servir de base ao processo, de paradigma ao processo penal brasileiro, quanto à estrutura acusatória, vão distinguir essas 3 etapas: fase preliminar, preparatória e fase instrutória. E Cordeiro irá dizer, eu vou dizer, trabalhando com o Cordeiro ali, a fuga da armadilha gramatical e semântica e vida e consequência da mentalidade inquisitória, reclama, conforme destaca Cordeiro, a superação da herança pós-inquisitória por meio do alinhamento do modelo de 2 etapas ou misto na direção daquele que exige da acusação hipóteses acusatórias bastante prováveis de resistir ao debate oral e ultrapassar a presunção de inocência. Eu citei num texto que acabou circulando bastante, nem me lembro o nome, acho que era o ódio às garantias, né? Saiu lá o manifesto da bandidolatria, e aí eu escrevi um texto chamado Ódio às Garantias, citei essa investigação, que é uma investigação do mestrado, desenvolvida no âmbito da PUC de Minas Gerais, sob a orientação da professora que eu mencionei aqui, de uma das professoras que eu mencionei aqui no início do curso, a professora Flaviane Magalhães, que é um belíssimo trabalho da Isabela de Andrade Pena Miranda Orbe, A Santa Inquisição nas Minas. Lembra que mais cedo eu falei do Liberata, da Keila Greenberg, né? Greenberg. Tá? De olhar, afinal de contas, isso que eu estou... Que processo é esse que eu estou teorizando e definindo, estabelecendo contornos? Olhar os processos concretos. Tá? Meter a luneta na direção dos corpos celestes e descobrir que eles não são perfeitos. Esse dá um passo atrás. Essa investigação da Isabela, ela vai localizar os protocolos de atuação na justiça criminal do Ministério Público num período de 1700, 1750, protocolos que são os cadernos do promotor. Os cadernos do promotor. Os cadernos do promotor são o protocolo da investigação. No seu caso, de 1 milhão de desculpas, eu esqueci seu nome de novo. Teodoro. Teodoro. No seu caso, Teodoro, você vai observar na investigação da Corbe, nos cadernos do promotor, a distinção que se faz entre colaboradores, no caso do Vinícius também, que investiga a colaboração premiada, diferentes categorias e classes de colaboradores. E como o Ministério Público atuava nessas investigações. O subtítulo vocês conseguem ler? Eu vou ler. Heterodoxias, blasfêmias, desacatos e feitiçarias. O subtítulo é interessante porque ele aponta para formas de criminalização que todas elas podem ser atualizadas. Atualizadas no tráfico de drogas, no desacato mesmo, e na construção de perfis de sujeitos criminalizáveis. Eu não consigo teorizar o processo penal se eu não sei quem são os processados do processo penal. Se eu imagino um sujeito como o Aristóteles imaginava os corpos celestes, o sujeito perfeito. Eu tenho que colocar a luneta, olhar para a lua e falar tem crateras. Eu coloco a luneta, olho nos cadernos do promotor e percebo uma estratégia de criminalização.
E essa estratégia de criminalização, o processualista penal não pode efetivamente desconsiderar. Eu vou falar mais... Que horas são, por favor? Vou falar mais 15 minutinhos, que eu quero só... e abro para a gente encerrar essa passagem. Falei muito da Susan Haack aqui e tal. Tem uma passagem dela, esse artigo da Susan Haack. A Susan Haack é professora inglesa que leciona na Universidade da Flórida. Ela não tem formação jurídica. Como vários dos investigadores de processo penal norte-americanos no campo da prova. O Larry Laudan é físico, outro é matemático. Essa outra professora que coordena esse livro, que é a Carmen Vasquez, é a professora da Universidade Autônoma do México, uma professora mexicana. Há vários estudos aí muito interessantes nesse livro sobre estándares de prova, sobre dimensões probatórias. Eu marquei esse ponto, que é comum, o Klein vai dizer isso lá atrás, nós vimos ontem. Tá? Em todo sistema jurídico é necessário determinar de alguma maneira questões de fato. Sem embargo, os distintos sistemas jurídicos têm diferentes maneiras de fazer isso. Eu diria, a Suzana é muito amiga de uma professora de teoria do direito, uma das grandes epistemólogas brasileiras. É meu orgulho, minha colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sugiro que chamem a professora aqui, chama-se Raquel Erdi. Conheceu, né? Raquel? Suzana é muito amiga da Raquel, e a Raquel disse ela que você não conhece o Brasil. Falávamos ontem. Os textos probatórios nossos não se dedicam às questões de fato. As perguntas que são feitas em concursos sobre prova ilícita, sobre ônus da prova, a quem cabe provar, qual o sentido de uma pergunta dessa, a quem cabe provar, se eu não sei nem o que é provar, o que vai ser provado? É uma pergunta que só serve para aprovar ou reprovar pessoas, ela não tem sentido prático, ela não tem função prática. E é na afirmação da existência ou não dos fatos, quer se tenha os fatos como constituídos na própria atividade da investigação ou pré-constituídos, que a sorte das pessoas se coloca. Um trechinho, vou ver se está o trecho completo aqui. Estava aqui o Ho Hack lá, né, falando do homem, né? Trechinho de um texto que eu escrevi recentemente, porque havia... Depois eu passo outro. Há um livro que eu já mencionei, do Dallagnol, que é respeitável ao trabalho, que vai falar do explanacionismo, e vai colocar algumas opiniões com as quais não concordo. E aí eu escrevi um texto enorme, extraí essa pequena passagem, que é o caminho do final da minha intervenção aqui para assistir ao professor Ricardo Blockman. Pelo menos desde o advento da denominada Operação Lava Jato, em 2015, popularizou-se, no âmbito do processo penal brasileiro, o debate a respeito de importantes questões de epistemologia jurídica e prova, em particular a oposição entre as teses centrais do probabilismo e do explanacionismo. O fato de o tema ter entrado na ordem do dia principalmente pela via dos casos concretos e não por meio da teorização e da dogmática, pode ter contribuído para prejudicar o conhecimento das diversas dimensões probatórias que disputam a hegemonia na explicação do fenômeno da decisão sobre a questão de fato no direito. A prova dos fatos configura preocupação central em um ordenamento jurídico-penal que pretenda legitimar-se perante a sociedade relativamente à punição de comportamentos considerados delituosos. O que eu estou dizendo no segundo parágrafo, particularmente?
início da aula de ontem, início da nossa conversa de ontem. Não se sustenta a ideia. A teoria, como é que é? A teoria na prática é outra. Na prática a teoria é outra. Não se sustenta essa oposição teoria e prática. Ela não é sustentável epistemologicamente. Então a relação é entre teoria e experiência. E a teorização da experiência. Mas ela é teorização da experiência. Lembra que eu falei? Compartilhamento de esquemas conceituais. E são esquemas conceituais complexos, porque envolvem também outros campos de conceito, do direito penal, do direito empresarial, de outras áreas. Então, teorização é teorização. Da experiência, mas é teorização. O que aconteceu conosco? O que está acontecendo conosco? Nós demos um salto, não aquele salto do Sherlock Holmes que eu mencionei ontem, do A para o B. Nós saltamos aqui, da valoração da prova, da questão da verdade, como o centro do universo punitivo, e a figura, o rei desse universo positivo é o juiz, para uma outra discussão, para um outro ponto, no qual o rei do universo punitivo é o Ministério Público. Porque, a pretexto de trazer uma teorização, ele traz uma prática não teorizada. E constrói um discurso de teorização. Então o que está dito aqui é: a doutrina não está cumprindo o seu papel. Os teóricos, na sua insistência de olhar para os corpos celestes como corpos perfeitos, de se fixar nessas duas grandes obsessões, teorias da verdade, teorias do processo, deixaram de se preocupar com o que é o arbitramento de responsabilidade concretamente e quais são os mecanismos que funcionam nesse contexto. Professor Ricardo, nós temos o dever de romper essa tradição. Nós temos o dever de dizer, olha, para além do que nós imaginamos seja arbitramento, olha, a punição não decorre da sentença, a punição está na investigação criminal, a punição está na investigação dentro da empresa, a punição está em outras formas, em outros, ela se materializa em outros entes. Isso tudo interessa ao processualista penal. Lembra que eu falei? Disciplina em disciplina, disciplina em disciplina. Romper a disciplina. Romper as definições que não nos permitem enxergar os mecanismos concretos de responsabilização e teorizar em cima deles. É difícil? Teodoro perguntou, mas como fazer isso chegar ao Supremo? Paciência, Teodoro, qualidade na exposição, advocacia estratégica, atuar junto a instituições como escolas da magistratura, escolas do Ministério Público, propondo esse debate, retirando das mãos aqui do prático o debate teórico, recuperando para depois recolocar esse debate na prática, mas num nível de maior qualificação, dando mais qualidade. E acho que o discurso, falava isso hoje pela manhã, o discurso neoliberal, o discurso da eficiência, a gente argumenta com a qualidade da sentença. Ótimo, vamos ficar felizes. Não tem motivo. Quem é que vai se recusar a discutir algo que qualifique o procedimento e a sentença? A nossa preocupação é com a trituração de corpos, é com a destruição de seres humanos. Quer dizer, lá vamos nos encontrar. Não importa o discurso. O que importa é que a gente consiga controlar esse mecanismo de triturar seres humanos. Para isso, volto a dizer, bom, mas falou 30, 40, 50 autores, perspectivas, olhares, falou em filmes, falou em livros, falou em literatura. Tudo isso é fundamental para a teorização. Para a teorização. Eu sou um teórico do direito, vivo numa biblioteca jurídica. Tenho medo de você, meu filho. Tenho muito medo de você, meu filho.
Você é como o Francisco Campos toda vez que fala em liberdade. Você me assusta. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. Muito obrigado. Perguntas, claro, claro. Posso montar aqui? Primeiro eu quero pedir desculpa pela minha ausência. Como pode alguém que organiza uma festa dessa natureza se privar da própria possibilidade de desfrutar na companhia dos amigos? Eu quero dizer que, enfim, eu me orgulho muito desse convênio que o CPEC estabelece com a Escola de Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que julgo ser a instituição no sistema criminal que mantém um padrão de eticidade possível, né, um sistema de trituração de corpos. Pelo menos ali eles estão fazendo um bom combate, já que também a OAB não faz mais, porque perdeu a bússola moral do seu agir. E gostaria de agradecer, enfim, me penitenciando, menos mal que eu vou ter gravação disso, eu vou ter registro disso, para poder aproveitar essa discussão que hoje é central para a minha preocupação. Né? A criminologia crítica hoje, engraçado que vendo os movimentos dela, né, ela está concentrada em volta no processo. E está nesse ponto da discussão, né, de como que a crítica dos processos de criminalização pode elaborar estratégias de contenção. Mas eu já estou entrando no mérito. Antes era para dizer que, quando eu pensei esse evento, primeiro que, com toda sinceridade, eu pensei depois do estágio probatório. Deixa eu sair do estágio probatório. E aí eu vou instalar uma crítica à teoria geral do processo na Universidade de São Paulo. Né? Era isso, né? Eu falei, deixa eu terminar o estágio probatório, daí eu posso provocar uma polêmica, porque quem tem formação marxista é iconoclasta. Eu falei, bom, eu não posso tentar superar uma tradição sem nela se inscrever. Deixa eu passar isso para poder fazer isso. E também fiz isso com uma astúcia grande. O professor Gustavo Badaró vai estar aqui amanhã. Convidei o professor Gustavo Badaró para integrar isso, para poder dar legitimidade, né, e a bênção do departamento de processo, para poder fazer isso junto comigo. Não é tão simples assim, né, a gente desafiar certas tradições aqui. E aí, eu concebi isso, e tinha falado com o Ricardo já desde o início do ano. Sobre o Ricardo eu vou falar quando eu tiver, né, que me... Eu acho que você vai ficar até amanhã? Não só até hoje, mas vou acompanhar o Ricardo aqui até o final. Então eu vou fazer isso no sentido do meu agradecimento e da despedida, porque depois eu falo do Ricardo. Para me lembrar isso, né? Por que tinha que ser o Geraldo Prado? Porque em maio de 2004, eu estava já saindo da faculdade, e o Jacinto falava muito de ti. E aí, eu lembro que saiu o filme Justiça, da Maria Augusta Ramos. E aí a gente viu aquele filme e eu fiquei tão indignado com aquilo. Eu falei, mas que... Assim, eu estava puto da faculdade, queria ir embora, né? Não conseguia, né? Mas enfim, eu falei, vou me formar, porque isso aqui é uma desgraça, né? Eu vi aquele filme e aquele filme dizia assim, é pior ainda, né? É o cotidiano, massacre e tal. E aí, o Centro Acadêmico o Simas fez um evento e te chamou para falar no filme no qual ele aparece. E a primeira coisa que ele disse foi, ele nem se apresentou, né? Não disse, eu sou o professor Geraldo Prado, eu quero pedir desculpa, porque ali não sou eu. Você lembra? Vocês falou isso em outros lugares. O passado se mistura, né? Ele disse, eu quero desculpar, porque não sei se vocês lembram da cena, porque tem uma cena em que tem um rapaz muito franzino, então, que coloca as mãos em cima da mesa. Né? E ele falou, eu não acredito que eu fiz aquilo. E aí eu fiquei, porque eu tava com raiva da situação toda. Aquilo me desarmou assim, eu falei, tá aí um ser humano, né? Veja, tem um cara decente no direito. Tem alguém que pode se olhar e dizer assim, também eu sou autoritário sem saber. E depois que eu vi esse filme eu me dei conta quais são os mecanismos autoritários que estão ali, colonizando a minha prática, sem que eu possa estabelecer a própria crítica da minha prática cotidiana. E eu virei um fã imediato. Eu falei, pô, mas esse cara tem que ser seguido. Se ele subir num cavalo, eu vou atrás. Enfim, né? E aquilo me emocionou tanto, assim, e daí eu criei em relação a ele uma certa mitificação. Eu falei, não, geral, coloquei ele num pedestal. E aí, comecei a ler os trabalhos dele. E aí, a gente teve algumas oportunidades de se encontrar no Rio de Janeiro e no contexto de outros amigos. E aí, tão logo eu pus no pedestal, eu falei assim, mas ele não quer ocupar esse lugar. A maior injustiça que eu posso fazer com ele é sacralizar esse sujeito, porque ele é absurdamente humano. Ele tem que estar à distância de um abraço.
E aí, é claro que estou num momento emotivo, assim, porque a minha esposa está grávida e você fica pensando no futuro da humanidade, é um terror, né? Então, assim, não sei se eu quero colocar um filho no mundo. O marido do Menegatti brincou comigo quando eu contei para ele, né, que ia ser grávida, ele falou, você se importa o teu filho viver menos de 50 anos? Eu falei, bom, não sei, né? O apocalipse do marido é mais ou menos assim. E eu tava falando, eu falei, pô, eu vou ter que ir para São Paulo, vou ter que ir mais cedo, vou ter que viajar a semana inteira para poder chegar lá. E ela, claro, né, gestante, falando assim, escute, quando é que você vai voltar para casa? Teu filho não pode conhecer por foto e tal. Aí eu falei, e daí ela me surpreendeu, ela falou assim, mas pode ir, porque você gosta mesmo dele, né? E eu falei, mas como é que você sabe disso? É porque toda vez que você fala do Geraldo, você abre um sorriso. Vai, é verdade, cara. Toda vez que eu lembro de ti, eu abro um sorriso. E não é só pelo intelectual extraordinário que você é, e da importância que hoje é te ter, digamos, em perspectiva crítica, né, fugindo da lógica da toga e do endeusamento, e pensar isso dessa maneira, enfim, sensacional. Dizer que o trabalho que você faz à frente da UFRJ e a liderança que você tem no campo político, naquilo que tem a dimensão política da atuação, né, da advocacia, ou como consultoria como advocacia, porque eu também não vejo muita distinção, porque é a batalha do argumento, né, é tudo que nós temos, e a valorização disso, né. Eu sei que não é muito a técnica jurídica, mas às vezes é tudo que nós temos, então tem que ser a melhor, e que bom que você está à frente desse processo. Então, muito obrigado por ter aceito o convite já aos 40 do segundo tempo, por poder vir. Espero que a recepção tenha sido... Né? Eu confio muito nas pessoas. Eles têm uma paciência que eu invejo a paciência deles. Assim, é algo... Os grupos que vêm nesse seminário são mais ou menos heterogêneos, né? Mas eles também têm uma massa aqui que se repete. Tem uma caravana que vem do norte, que é um troço espetacular, do norte e nordeste, que é genial. Mas eu convido as pessoas, sou entusiasta disso, porque acho que isso aqui significa o que a USP não tem feito. É que ela é uma universidade importante demais para fazer tão pouco pelo Brasil, acho, né? Ela assim, como qualquer universidade, ela se enclausura, ela fica encapsulada, ela nem com os nossos vizinhos dialoga, né? Enfim, eu tento estabelecer essas pontes, mais ou menos, e você estabelecer essa ponte e cruzar, nossa, para mim é uma grande honra, é o que me motiva a voltar a fazer isso e pensar novos seminários, novas oportunidades e acatar as suas sugestões para pensar isso. E aí foi para onde veio o convite para o Ricardo, de um alerta que você me deu, um dia que eu estava bastante emputecido no Facebook, e falava sobre o standard probatório, né, que é um tema que eu apenas arranho, né, do qual você tem domínio, e você dizia, mas escute, você vai falar disso, mas nem mesmo os jovens que trabalham isso estão na tua linha de raciocínio. Eu falei, pô, é verdade. Eu falei, eu não quero fazer um seminário em que eu possa colocar, vou trazer também alguém que possa, né, e o Ricardo para mim, mas amanhã eu falo do Ricardo. Mas para dizer assim, eu queria conjugar isso. Espero que o convite tenha aparecido nesse sentido. Então, e também muito obrigado a vocês, né, pela presença, por fazer isso e lamentar minha ausência. Gostaria de estar aqui, mas tive que atender a um convite que também era imperativo. E nisso, se estiver disposto, a gente pode abrir para algumas questões. Sim. Eu queria só falar uma coisa antes. Nós temos um amigo comum, que é o professor Salo de Carvalho. São dois Salos. É que a gente brinca que são dois Lênios, Lênio 1, Lênio 2, está gravando, né, andando, segunda vez que eu falo do Lênio, ele vai ficar invocado comigo, não, pode deixar, não tem problema. Dá para editar depois, não. Mas são dois Salos, porque havia um Salo de Carvalho profundamente pessimista, muito. O mundo ia se acabar, mas naquela semana, exatamente. Assim, o mundo vai se acabar, aquela semana exata da E um dia eu disse ao Salo uma coisa que... Salo, você gosta da Mari, você vai ter filhos. Um dia o mundo vai se acabar. Então, isso a gente não tem muita dúvida, né? Porque pelo menos nossa existência, falei isso aqui, né? Nossa existência vai... mas quando você tem filhos, no meu caso, filhos, netos, você...